Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Hoje nós vamos fazer a atualização desse carinha aqui do Iridium IRDM11, tá? A gente já fez um vídeo no canal analisando ele, vou deixar aqui em cima aqui em algum momento o card para vocês darem uma olhada. E vamos fazer uma atualização desse cara aí que já faz um tempo desse vídeo. Bom, o Iridium, para quem não conhece, é um fundo de papel, tá? É um fundo middle risk. Ele tem como característica ter bastante FIIs dentro dele, né? Hoje a gente tem aí, acho que 22 ou 25% de FIIs dentro dele, da carteira dele. O que eu já bati na tecla aqui de que eu não gosto de fundo de papel, tem que ter papel e não fundos imobiliários. Mas vocês já estão carecas de ver aqui isso acontecendo. Foi uma prática que se disseminou aqui na indústria de fundos de papel, principalmente na época que a Selic estava por volta de 2% para poder rentabilizar melhor a carteira. Tá? Mas vocês vão entender também que um dos problemas do fundo hoje é essa carteira de fundos de investimento imobiliário que está travando o fundo e que está levando ele a ter essa queda aqui histórica. Né? Da última vez que nós nos falamos, o fundo estava negociando por volta do seu valor patrimonial, que é ali por volta de 95, e como vocês conseguem ver aqui no gráfico de 30 dias, de repente o fundo, boom, desceu reto aqui quase 8%. Bom, ele estava conseguindo se segurar, um dos poucos fundos de papel por conta do seu histórico. Né? O Iridium, para quem não sabe, é um fundo que já tem um histórico grande, né, para a gente poder analisar aí, já são mais de 5 anos dele rodando, e é um fundo que historicamente entrega um retorno muito legal para os investidores, aí, bem acima do benchmark ali de IPCA mais 6 e IPCA mais 7. Então, por isso que ele é visto por muitos, e eu acho que ele, na minha opinião, está entre eles, tá? É um dos melhores fundos de papel que nós temos na nossa bolsa por conta desse teste histórico já. Né? Já passou por diversas crises, diversos momentos complicados e sempre conseguiu dar a volta por cima, entregando bastante. Por conta disso, esses meses que a gente teve de deflação e de queda de rendimento, a princípio não o abateram muito. Ele continua negociando ali por volta do valor patrimonial, o que é muito raro no caso do Iridium, tá? Ele negocia perto do valor patrimonial dele, ele começou a negociar perto, e de uns dias para cá, e de uns 15 dias para cá, teve essa queda aqui de 8%, e que está ocasionando uma janela aqui histórica dele estar negociando com deságio de seu valor patrimonial. Ele chegou a estar negociando aí por volta de 88, hoje ele já está subindo aqui 2%, está se aproximando ali do patamar de R$ 90, mas mesmo assim ele continua com um deságio aqui por volta de 4% do valor patrimonial. Para quem gosta do fundo, é uma janela histórica para adquirir cotas desse fundo, na minha opinião. Lembrando que aqui o canal, nosso cunho, ele é meramente educativo, ensinar vocês como se analisa um ativo, e que a gente não faz recomendação de compra nem de venda. A gente aqui analisa o ativo junto com vocês para que vocês aprofundem o estudo e decidam encarteirá-lo ou não. Beleza? Nos últimos 12 meses ele traga um yield aqui de 15 e 30, que é um yield em linha com o setor de middle risk, tá? É um yield bom para o setor de middle risk. Ele chegou a bater R$111 aqui, deve ser por volta do início do ano, que foi lá para abril, e vem em queda livre desde então. Assim como toda a indústria de fundo de investimento de papel, né, por conta do cenário de deflação que teve uma redução grande dos seus rendimentos, e agora por conta desse grande estresse aí na curva de juros futura. A gente tem um vídeo aqui no canal também que eu explico para vocês como o juros futuros se relaciona com o preço, né, dos ativos de fundo imobiliário. Na minha opinião, é o principal fator de preço, que é o fator macroeconômico de preço nos fundos imobiliários. Vou deixar também o link aqui do vídeo para vocês assistirem. Beleza? Bom, vamos lá. O que aconteceu aqui? O fundo perdeu, né, o suporte dele de estar por volta do valor patrimonial. Ele está hoje negociando a 4% de desconto desse valor patrimonial. Ele vem reduzindo os seus rendimentos. Da última vez que eu gravei esse vídeo, se não me engano, ele tinha soltado esse rendimento aqui de 0,85, né, que tinha sido uma grande queda em relação ao mês de setembro, de 0,26 para 0,85, e ele vem caindo os seus rendimentos desde então, com mais uma distribuição de 0,78 e agora anunciada para dezembro de 0,70. Tá?
É um fundo de grande porte, né? Como eu já falei para vocês aqui, minha tranche para considerar um fundo de grande porte, ele tem acima de 1 bi de reais. Ele tem 3,5 bi. Então é um fundo bastante grande aí, um fundo antigo com histórico muito longo na bolsa. Aqui a gente tem a carteira de fundos que tem dentro dele, que eu vou falar melhor quando a gente abrir o relatório gerencial dele, tá? O relatório gerencial saiu ontem, tá fresquinho. Ele é relativo ao mês passado, de novembro, né? E, bom, vamos entender por que esse rendimento desse fundo está tão baixo, né? Aqui ele já traz aqui a questão do cenário da deflação, né? Novembro a gente já teve um IPCA positivo, mas por conta da defasagem de atualização monetária dos CRIs, esse impacto do IPCA positivo ele demora cerca de 2 a 3 meses para aparecer nas cotas dos fundos. Então, se a gente levar em consideração que o primeiro IPCA positivo foi em outubro, os primeiros sinais do fim dessa deflação, né, na atualização monetária dos CRIs dentro desse fundo, vão começar a ser sentidos nesse mês, no mês de dezembro, e com maior impacto no mês de janeiro. Tá? Então, eu estimo que possivelmente esse rendimento aqui possa dar uma melhorada, mas ainda longe de ficar nos padrões históricos dele ali de 1,20, né, do histórico desse ano de 1,20. Tá? Aqui ele fala, ó, a sequência de deflação afetou a parcela de atualização monetária que a gente está falando. Teve uma questão aqui pontual na receita dos CRIs também, por conta da sazonalidade de pagamento. A maioria dos CRIs tem que entender que eles não pagam anualmente, não pagam mensalmente os juros. Eles pagam semestral, trimestralmente. Então, a equipe de gestão do fundo ela tem que fazer um trabalho para tentar normalizar a divulgação, o resultado do fundo, né? O resultado e o rendimento do fundo, por conta disso. E aqui ele está falando que tem um CRI aqui que só é pago semestralmente, então tem uma pequena diminuição nessa linha de juros por conta desse CRI. Tá? Aqui traz um pouco do histórico dos dividendos pagos. Vocês veem aqui, como eu comentei, né, a queda grande aconteceu aqui em setembro, de 1,20 para 85, ele vem caindo aqui a 0,70. É difícil fazer uma previsão, mas eu estou esperando aí a próxima divulgação ali na faixa dos 80 centavos, tá? Porque a gente já vai começar a ver o impacto positivo da atualização monetária dos CRIs. O desempenho dele no mercado secundário ele já caiu mais ainda aqui. Ele tem um volume de negociação muito bom, 137 milhões por mês aqui. Carteira do fundo dele de CRIs bastante pulverizada, esse é um ponto muito positivo para ele. Tirando essa parcela aqui, que é o fundo soberano, né, que é o que está em caixa dele, o fundo que ele tem maior exposição é 2,48 do PL. Isso aqui é muito pulverizado, então esse é um ponto muito positivo do Iridium. Né? A gente tem aqui a taxa a taxa média dele aqui, acho que lá embaixo fala, vou deixar para falar lá embaixo para vocês da carteira. Aqui são os CRIs. Tem uma parte dos fundos aqui que ele classifica como RF, tá? Porque entende que mesmo que sendo um fundo imobiliário, ele possui uma dinâmica mais de renda fixa, tá? Com taxa fixa de retorno, amortizações periódicas. Então ele tem esses 4 fundos aqui que ele classifica dessa maneira, tá? E o restante aqui é fundo imobiliário mesmo, que é o fundo de papel, é o DEVA, o RB, HY. O grande problema do Iridium está aqui, tá? Ele tem uma parcela, na minha opinião, muito grande de fundos de investimento, tá? A gente vê aqui, ó, tirando esses fundos que ele classifica como renda fixa, e vamos fingir que a gente acredita, 22,58% nisso aqui, que eu acho que conceitualmente está errado, já expliquei isso várias vezes, e o problema é que ele tem fundos aqui ruins, tá? Por exemplo, o DEVA é um custo médio de 101. O DEVA deve estar abaixo de 90 agora, por exemplo. Ele comprou mal. Você vê aqui tem XPPR,
por exemplo, que tem um vídeo aqui no canal que viralizou muito, o fundo está em processo aí provável de autodestruição e falência, assim, entre aspas. Né? A gente sabe que não vai chegar numa falência, pois a gestão vai ter que correr para vender alguns ativos, mas é um fundo que vem em queda livre, ele está na faixa de R$ 35. Ele comprou 80. Então tem muita coisa ruim aqui que não está possibilitando ele girar essa carteira por dois motivos. Né? O Iridium, historicamente, ele na linha de giro de carteira, ele ganha bastante dinheiro. Tá? Tem uma gestão muito ativa. E agora o Iridium está meio travado por dois motivos. Um, o aumento dessa NTNB, que torna todos os CRIs que ele tem aqui, embora de taxas legais, um CRI de middle risk, ele torna todos esses CRIs aqui quase impossíveis de serem vendidos com algum ágio. Tá? Porque como a NTNB subiu, o nível exigido de risco para CRIs desse risco aqui também subiu. Então ele não vai conseguir vender, por exemplo, uma coisa que ele tenha comprado a IPCA mais 7,5, ele não vai conseguir vender agora, porque o Tesouro Livre de Risco está pagando IPCA mais 6,5. E o spread de risco aqui do GG RCI provavelmente não é 100 pontos base, entendeu? Então ele está travado aqui na parte de CRIs e na parte de fundos imobiliários, então nem se fala, né? Vocês estão sentindo isso na pele aí, a velocidade e magnitude da queda aqui da maioria dos fundos de papel, inclusive que é o que tem mais na carteira dele aqui. Então ele não vai conseguir fazer esses giros na carteira para obter ganho de capital e dar uma turbinada na receita do fundo. Esse é o motivo. Essa renda de 0,70 é quase a renda basal dele, que é só os juros da parte de CRIs. Quase não teve atualização monetária por conta da deflação, quase não teve giro de carteira por conta desse cenário que ele está travado, ele não consegue vender nada para apurar ganho de capital. E o rendimento dos FIIs ainda está em patamar um pouquinho mais baixo, embora ele comente ali que esse rendimento dos FIIs no outro mês foi pior. Então já está numa tendência já de dar uma subida. Né? Basicamente, assim, destrinchando, é isso. A gente vai ver isso melhor na DRE. Tá? Aqui um pouco da taxa média dele. Estamos aqui com IPCA mais 8,46, CDI mais 5, bem diversificado aqui nos indexadores. É um fundo bom, tirando essa parcela de FIIs aí, na minha opinião. Tá? Aqui fala um pouco das movimentações que ele fez no mês. Basicamente, ele comprou uns CRIs que ele já estava, são tranches que ele já tinha comprometido, ele já tinha comprado esse CRI lá atrás, ele se comprometeu a aportar mais tranches nele, que basicamente é o problema que eu já falei aqui do Habitat, né? Ele está se comprometendo com tranches lá de trás, muito com um nível de risco mal precificado para o nível de risco atual, então está colocando CRIs aqui que talvez devessem ser uma taxa um pouco mais alta, por exemplo, esse PCA mais 8,5 aqui deveria ser provavelmente um PCA mais 10, se fosse precificado hoje. Então isso também prejudica um pouco o andamento do fundo. Fez pequenas compras, comprou KNCR, Canip e vendeu um pouquinho desse fundo aqui, mas muito pouca coisa. Então, basicamente, o fundo está travado. Assim, ele está comprando, fez 2 vendas aqui, mas uma quantidade muito pequena dessa daqui. Essa aqui até que conseguiu fazer uma venda com algum volume aqui de 5 milhões. Né? A venda desse CRI da Isdra. Então, basicamente, mostra esse cenário, que o fundo, nessa parte de giro de trade, ele está travado. Ele não tem muito o que fazer. Ele tem que esperar o cenário mudar e os ativos que ele tem dentro de carteira darem uma valorizada, esse juros futuro, de repente, dar uma cedida, esse cenário de estresse passar um pouco, para ele poder voltar a girar a carteira. Aqui está a DRE, que vai falar exatamente o que eu já tinha explicado para vocês. Olha só, os juros de CRI, tá? O resultado de CRI. De juros, tá mais ou menos em linha aqui, ó, com o histórico, ó. 19 milhões que ele apurou. Teve um mês aqui que foi 20, de ter mais dias úteis e tal. Tá aqui, tá em linha com os últimos 6 meses, tá? 19 milhões. Correção monetária. Teve uma época que essa correção monetária que chegou a ser 11, tá? Mas, pegando esses 3 meses aqui, que são os meses sem a deflação, vou botar aqui uma média de 8. Não deu nem 2 esse mês.
negociação dos CRIs, que é o trade que ele faz de CRIs. Olha só, 52 esse mês. Enquanto ele estava conseguindo fazer aqui antes do cenário de deflação, estava conseguindo fazer aqui por volta de uns 5. Né? Agora vamos olhar para os FIIs. Rendimento dos FIIs. Em queda livre, ó, de 6 mil. Fez o Boron aqui em outubro, né? 6 milhões e 155, já deu uma melhoradinha aqui, como ele tinha comentado lá em cima, 6 milhões e meio. Isso aqui deve, lembrando que o grande problema aqui é essa parcela se a parcela de CRI, ela demora M+2, M+3 para aparecer no resultado, dado que ele tem fundos imobiliários de CRIs, essa demora vai ser M+3, M+4, porque isso precisa circular primeiro no resultado do fundo que está dentro dele, para esse fundo liberar rendimento no mês seguinte e ele então incorporar isso no resultado aqui. Então esses 25% que ele tem em FIIs aqui vão demorar ainda mais para sair desse cenário de deflação. Enquanto que a parte de CRI a gente já pode esperar uma melhora boa no resultado de dezembro, em janeiro já um cenário já de quase normalidade, a parte de FIIs a gente só vai começar a enxergar de fato uma melhora boa, na minha opinião, lá para janeiro, e aí em fevereiro um cenário de quase normalidade. Tá? Então você vê exatamente tudo que eu falei aqui, ó, negociação de FII, quase nada de resultado aqui. Aqui o caixa, né? Quanto rendeu o caixa dele, as despesas estão em linha, pá, resultado. Distribuiu todo o resultado, deu 0,70. O que eu, fazendo aqui um esforço de futurologia, estou achando que vai acontecer, tá? Acho que vai acontecer um cenário parecido aqui com o mês de outubro. A correção monetária vai melhorar um pouquinho, né? Não vai voltar para esse cenário ainda aqui de 7 milhões, vai melhorar um pouquinho. E o resto tudo mais ou menos igual aqui, vai conseguir soltar um resultado aqui, de repente, de uns 80 centavos e tal. É o que eu chutaria aqui, meu estilo educado, tá? Aqui o detalhamento dos ativos, como sempre eu recomendo vocês lerem o relatório gerencial, que é muito educativo, ajuda vocês a entender o que é um CRI, o que tem por trás do CRI. Mais detalhamento de ativos, ele faz detalhamento aqui acho que de todos os ativos, né? Trazendo bastante transparência para a gente aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui fala um pouco da estratégia da gestão, né? Dos outros fundos, do gestor. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um momento, para quem gosta do fundo, um momento interessante para ter em carteira, visto que ele está negociando aí nas mínimas históricas, está negociando abaixo ainda do que negociou na época da Covid. Então, estudem bastante. Se gostarem do fundo, tomem a melhor decisão de investimento aí para a carteira de vocês. Beleza? Peço para quem gostou, por favor, aperta o joinha aí, curte, comenta o vídeo, eu respondo todos os comentários. Se tiver dúvida, uma crítica, uma sugestão, peço para, por favor, se inscreverem no canal, porque essa é a única maneira aí é o único retorno que eu obtenho aqui com esse projeto que eu estou fazendo, tá bom? De análise. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo da semana. Um abraço. Valeu.